Olá, amigos, boa tarde na nossa Casa do Caminho. Estamos aqui no Livro dos Espíritos, né? Nossa aula de sábado. Sou Ricardo Igreja, coordenador do curso. Estamos retornando, hoje estou fazendo a aula, né? Substituindo a nossa Andréia, que fará da outra semana. E a gente vai fazer aqui a intervenção dos espíritos no mundo corporal, capítulo 9. Os espíritos durante os combates, né? Passando por poder oculto, talismã, feiticeiros e bênçãos e maldições, terminando o capítulo, até 557, da 541. Vamos fazer aqui, né, as principais perguntas e tal, talvez a gente não consiga ler todas, a gente vai dar um panorama geral sobre esse importante tema da intervenção dos espíritos no mundo corporal, como ela se dá, dentro dessa nossa segunda parte do Livro dos Espíritos, né? E especialmente nesse tema do combate, da guerra, né? A questão do pacto, a questão do poder oculto, dos talismãs de feiticeiro, será que existe isso? E as bênçãos de maldições. Então vamos primeiro fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, Maria de Nazaré, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono do curso do Livro dos Espíritos, o nosso muito obrigado por estar mais uma vez aqui, em seu nome, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, para realizarmos o estudo do Livro dos Espíritos, tão importante para nossas vidas. Possamos continuar ligados à doutrina espírita, ligados à nossa casa espírita, nesse retorno gradual que já está sendo feito até de forma mais contundente, efetiva, né, com reuniões às sextas-feiras, com o trabalho já começando a se desenvolver devagarzinho no sábado, e até curso também, né, de passes, e também o nosso curso de evangelização retornando. E aos poucos vamos retornando com nossas atividades, se ligando também nos estudos online para termos a preparação adequada para estarmos no presencial também. Seja em teu nome, em nome de Deus Pai, possamos dar início à aula, curso da tarde de hoje, manhã, noite, para quem estiver vendo em outro horário. Graças a Deus. Então, vamos lá. Questão 541 começa a falar dos espíritos durante os combates e ela vai até a questão 548. E a gente pode dizer assim, no resumo, o seguinte: será, né, e eles perguntam, né, e Kardec pergunta, que numa batalha há espíritos que vão sustentar, vão assistir a batalha e vão tomar lado de alguma das partes? Né? E eles respondem, né, aos espíritos, que sim. Eles estimulam, inclusive, a coragem. A gente volta, né, para os filmes. Eu vi há pouco tempo um filme do Viking, né, o Homem do Norte, The Northman, com aquele Skarsgård. É muito bom filme, um filme muito violento, é um filme muito realista e que mostra ali a comunidade viking, né, na região ali da Islândia. Também vai a um momento que vai na região eslava, né, e que eles eram escravizados pelos vikings, inclusive, o povo russo ali da época, né? Tem também ali, acho que parte da França, da Alemanha, e há um combate, há a guerra, e eles têm divindades nesse filme, né? Inclusive tem uma cantora, a Björk, que faz uma dessas divindades, e essas divindades inspiram os vikings guerreiros. Eles veem no filme, o cineasta faz uma retratação do lúdico com o real, mostrando as divindades ali, aparecendo, né, e exaltando aquele guerreiro viking, inclusive, a fazer uma determinada vingança por uma situação familiar em relação ao pai dele, de um que era rei e é deposto pelo irmão, que toma o lugar dele na comunidade e provoca uma guerra. Até no mito do Hamlet, né? Até o nome do rei é parecido, que é um mito que vem disso daí mesmo. Shakespeare bebeu nesse mito nórdico dos vikings, de um rei deposto, morto pelo irmão. E ali provoca a guerra e tem as divindades exaltando. A gente pode ver também que Júpiter era ligado ali ao povo romano, né, nas guerras, né, até os seriados e filmes que tratam de Roma, como aquele seriado da HBO Roma, clássico, né, fala muito em Júpiter ali, aquele altarzinho que tinha no canto, né, e a gente vê também outros filmes de outros livros que falam, né, na inspiração que os guerreiros tinham, né,
diante de santos, né? As cruzadas, por exemplo, iam para as cruzadas, vai, rezavam antes, tinha a cruz de Cristo na frente também, e aí já colocando o cristianismo na jogada, né? Então a gente sempre vai ter, obviamente, uma ligação com o plano espiritual, mesmo nessa situação de combate de guerra. E aí vai ter afinidade, né? De um espírito com aquele povo e com os seus ideais, né? E os antigos chamavam eles de deuses. É bem assim, né? Então a gente tinha as valquírias, que aparecem até nesse filme do Homem do Norte. Teve até pouco tempo no cinema. As valquírias já aparecem no filme, inclusive. As Amazonas, né? A gente tem Marte e Júpiter em relação aí ao povo greco-romano também, né? E a gente tem, assim, outrora, como ele diz na 541, os antigos representavam como deuses, que tomavam partido de um povo ou outro, que eram apenas espíritos alegoricamente representados. E na guerra, ele diz a 542, a justiça está sempre de um lado. Como é que os espíritos tomam partido daquele que não tem razão? Então, é de dizer assim, a guerra é um mal necessário ainda no mundo de expiações de provas, porque a gente vê que com a guerra se movimentou coisas que, né, precisavam ser movimentadas, mas não é uma coisa de Deus, não é uma coisa, é Deus que é o homem que toma o partido da guerra no mundo que a violência ainda predomina e resolve aquilo naquela situação e de repente alguém tem mais justiça que outro, como a gente vê, por exemplo, um exemplo muito claro que é a Segunda Guerra Mundial, em que o povo alemão se envolveu num ideal difícil que foi o nazismo, né? E trouxe ideias difíceis de dominação, inclusive de impureza de raça, de superioridade da própria raça. Então, daí, quem é que estava com maior razão? Os aliados, né? Que inclusive tinham que se defender daquele ataque descomunal que a Alemanha de Hitler fez a partir de 1938, invadindo a Polônia, invadindo outros povos ali, nórdicos também, Dinamarca, Holanda, Suécia, a Suécia, né, não muito, mas pegando a França. E então você tem do lado dos aliados uma maior razão pela democracia, pela igualdade, pelo respeito aos direitos humanos, etc, etc. Só que o que acontece? De um lado vão ter espíritos afinizados com aquele ideal do fascismo, do nazismo, né? E de outros espíritos que vão estar ali inspirando os aliados, né? Então somos rodeados de espíritos, inclusive, diz aqui minha anotação, nas guerras ou nos combates, participando ativamente de todas as manobras, sugestionando e intuindo da melhor forma para levar seus tutelados à vitória. Então, no mundo de expiações de pobre, como escolhe a guerra, e da guerra vem também avanços, a gente vê que vem as questões tecnológicas, vem, por exemplo, um filme que a gente vê sobre guerra, que é Os Bastidores da Guerra, tem um cientista, um inventor, que a questão de decodificar os dados sigilosos e secretos que a máquina alemã transmitia, uma máquina chamada Enigma, que transmitia mensagens decifradas, codificadas, como fosse um telégrafo. E ali tem o começo do computador. O começo do computador, em que o inventor lá, né, no serviço secreto britânico, dentro daquela frente toda de batalha, ele começa a decodificar aquilo dali e inventar os princípios básicos da computação. E, inclusive, você tem a internet mais para frente como um instrumento que antes era um instrumento militar e de guerra, né? Você tem a penicilina, você tem uma série de avanços também, né? Mas é um mal ainda que existe, que dali Deus também traz o progresso. Deus, né, a gente aproveita tudo para a gente, mas que a gente que opta ainda por aquilo que muito brevemente a gente não vai precisar mais daquilo. A gente já vê a solução da diplomacia para evitar muitas guerras, inclusive. E ali o que acontece? Vai ter, então, sempre, segundo de acordo com a resposta, bem sabeis que espíritos que apenas vão buscar a discórdia dentro do ambiente de guerra e a destruição. Então, uma destruição que não é necessária, não está dentro da lei de destruição necessária, como os cataclismos naturais, que movimentam até populações, povos de localidades. Mas já a destruição que o homem opta por ela, então desnecessária. Mas para esses espíritos que vão estar ali, a guerra é a guerra, é a justiça da causa pouco os toca. Então, muitas vezes, eles estão ali agitando mesmo, sem se preocupar com quem está com a justiça. Todos os espíritos atraídos serão pela afinidade dos seus pendores, pelas tendências, né? Pouco se importando pela justiça ou não de um dos lados. O que interessa para eles é a defesa dos seus afetos e pelos quais lutam, né? Tem isso também, né?
Então, né, aí a gente vê até o Dr. Herman traz uma frase muito bonita que eu tenho anotado aqui no meu livro, que a paz é uma visão superior da vida, né? E a gente vê assim os mundos já avançados, os mundos já saíram da expiação em prova, já foram para mundos de regeneração, até mesmo os mundos principalmente superiores, felizes, que já não tem o mal, já não tem essa a guerra, já não tem a violência. Então você tem a paz como uma coisa do dia a dia. A gente aspira tanto à paz, é até um direito fundamental dentro do direito constitucional já tido como de quarta geração, né? Por quê? Porque se aspira à paz como um direito fundamental para as coletividades, e assim se procura resolver através de acordos, de tratados e assembleias internacionais, né? Então você vê, é um direito fundamental como a liberdade, a igualdade, né? E aí a gente tem na Bíblia o Macabeus, que se relaciona muito com a 543. Alguns espíritos podem influenciar o general na concepção dos seus planos de campanha? Sem dúvida, e Macabeu é um exemplo disso, um general judeu que durante a guerra recebeu todas as ordens do que fazer por um espírito até materializado. Olha só. Joana d'Arc também, que estava ali numa guerra de reunificação da França contra a Inglaterra, né? De libertação daquele jugo naquele momento, e que preparou a própria França para receber mais adiante a própria doutrina espírita, né? E antes a Revolução Francesa e tudo mais. O próprio Napoleão teve também uma missão importante, apesar de ter ultrapassado o limite dessa missão para questões materiais. E, sem dúvida alguma, os espíritos podem influenciar para esse objetivo, como esses exemplos que a gente acabou de dar, como para todas as concepções. A gente tem um filme sobre isso. Eu gosto muito de filme de guerra, né? Acho que ali tem de tudo. Tem drama, tem romance, tem a filosofia, né? Tem as reflexões da existência humana, né? Tem a glória e tem o fracasso, tem todas as questões humanas numa guerra ali, né? E tem muitas histórias, cada vez a gente não sabe, e vem histórias aí na Netflix, tem várias séries, né, de episódios assim heróicos que a gente vai ver e nem conhecia, né? E o filme mais clássico, assim, tirando esses mais que eu falei agora, é o da lista de Schindler. E na lista de Schindler você vê, né, um cara magnata que se aproveita da mão de obra dos judeus, né, barata, de graça, que os nazistas disponibilizam para ele realizar os intentos dele de empreendedor, de industrial, né, em relações com o governo então nazista, né, com o Führer, né, e com toda a cúpula ali da Alemanha nazista. Só que ali, o que ele faz? Ele é tocado pela situação, inclusive do secretário dele, aquele ator que fez o Gandhi, que é um judeu ali que está trabalhando para ele, e que traz para ele as informações, né, de todos aqueles judeus que estão, né, sendo, né, mortos, estão sendo levados aos campos de concentração, e que ele se toca naquela situação que aquelas pessoas estão ajudando tanto ele, né, então são boas, são seres humanos, ele vai providenciando a fuga deles, né, através lá dos mecanismos, né, que você vai ver no filme, né, e então ele está sendo inspirado também por espíritos em todas as concepções e ele torna-se ali um general, vamos dizer assim, da paz, né, inclusive é até saudado como um herói para esse povo judeu, tem até no final do filme, uma homenagem que é feita, não sei se ele tem uma estátua, não me lembro agora, lá no túmulo dele, que os sempre vão lá e colocam, né, os sobreviventes, os parentes, né, dos sobreviventes. Aquele filme também do pianista, que é um filme belíssimo também, né? O pianista, que é uma história real, né? O Spielman, né? Que ele está lá e ele tá, a arte dele é tocar o piano dele, mas ele perdeu tudo, saiu do gueto de Varsóvia, foi parar lá no campo de concentração, vai, foge, e um soldado, um general, na verdade um oficial nazista, se encanta pela música dele, em determinado momento, que faz ele tocar o piano lá numa casa abandonada, e eles se tornam amigos pela arte, né? Então, quer dizer, dentro mesmo daquele ambiente de guerra, você tem uma influenciação positiva e um ajuda o outro, inclusive ele ajuda ele a fugir, depois quando ele é preso, ele fica até assim, um pouco conduído com aquela situação, ele vai lhe dar água, vai lhe prestar um favor ali naquele momento. Mal de espíritos podem sugerir estratégia errônea e levar à derrota? Sim, mas a gente não tem nosso livre-arbítrio, dizem os espíritos na 544. É nosso discernimento,
né, e a gente vai saber ali se vai se afinizar ou não com aquilo. O general, então, algumas vezes pode ser guiado por uma espécie de segunda vista, sim, segunda vista a gente já sabe, né, vai pelo menos vamos estudar também mais adiante, quem já estudou, que é uma emancipação da alma, né, que é aquele momento que o espírito está na vigília, mas ele consegue, ter essa dupla vista mesmo e antecipar acontecimentos, ter intuições de que vão, acontecer, né. E aí é o homem de gênio que tem essa inspiração, de acordo com as faculdades que o espírito é dotado. Isso acontece muito aos generais, a gente pode ver isso em vários exemplos de histórias de guerra e desses filmes mesmo que eu acabei de citar. E no tumulto do combate, o que, é que acontece com os espíritos que sucumbem? Então eles vão continuar guerreando? Como é que é? Alguns vão se interessar por ele, porque vão estar materializados, né? Vão se sentir ainda na guerra, e outros vão ter que se afastar. Então, o que acontece, como diz Kardec no comentário, com a morte violenta, né? No primeiro momento, o espírito, a perturbação vai ser maior, vai ficar surpreso, vai ser difícil que se desprender ainda daquela situação, atordoado, achar que faz parte da ação. Os espíritos que se combatiam enquanto vivos, já ainda uma vez estando mortos, reconhecem-se como inimigos? Olha, nessas horas o espírito, diz os espíritos para a gente na resposta, nunca está calmo, nunca está impassível, né? Que é uma perturbação, uma situação violenta. No primeiro momento ele pode querer o mal ainda ao seu inimigo, como veio da pergunta anterior, até persegui-lo. Porém, à medida que as ideias vão retornando, ele vai se situando, a perturbação vai diminuindo, já a animosidade que eles tinham não vai ter mais sentido, porque a guerra nunca vai estar ligada a uma individualidade. A gente vê isso também em muitos filmes, inclusive um filme de vídeo de Primeira Guerra Mundial também, em que era um amigo, um inglês e um alemão, e acabam estando em campos contrários depois, mas você vê como eles nutriam ainda aquele sentimento de amizade. Então, a guerra nunca está ligada à individualidade, aí sim a questão coletiva de você pertencer àquela nação que se sente injustiçada, dominada ou né, que quer se vingar de alguma coisa, etc. Então, são princípios materiais e, às vezes, também morais de uma nação. E a maioria vai combater por amor à pátria, por, né, seguir aquela determinação de coletiva. Né? Então, daí, quando eles se veem ali despertos daquela situação material, a animosidade não vai ter mais sentido conforme o seu caráter vão poder ainda conservar traços mais ou menos fortes dessa situação. Percebem o ruído das armas? Sim, perfeitamente, né? Óbvio, porque eles estão ali no meio daquilo, né? E ainda que desencarnados, tem uma relação ainda de ligação com a matéria, com a perturbação daquilo ali. E, assim, ele vê a separação da alma do corpo, ele assiste esse fenômeno, ele testemunha disso, 548, pergunta o Kardec. Há poucas mortes verdadeiramente instantâneas, né? É o que nos responde. Isso vai da perturbação. A gente, quando estuda a perturbação, entende isso, especialmente na morte violenta, né? E se o espírito está mais desmaterializado, ele vai já ter um desprendimento mais fácil, nenhum efeito desagradável vai produzir. Ter toda sua vida se concentrado no espírito, que só ele vai atrair atenção, né? Mas, ao contrário, né, ele pode ter a dificuldade, né, ali de ter toda aquela dificuldade mesmo da violência do desencarne naquele momento de guerra, né? Mas, de princípio, ele não tem a consciência do fato de ser golpeado e vai se reconhecendo à medida que vai se desprendendo e passando essa perturbação. E a gente vê o tema dos pactos, né? O pacto, né? Será que existe pacto? Será que existe pacto? Então vamos pensar, a gente faz pactos na vida material? Fazemos, né? A gente, por exemplo, quando casa, estamos fazendo um pacto. O pacto é um casamento, é um contrato, como diria lá no direito civil, né? É uma instituição também, né? E ali você está juntando, se juntando a outra pessoa, né? Não só com os haveres materiais, mas com as questões de responsabilidades morais também e obrigações, né? E ali você está fazendo, então, o quê? Uma junção de compromissos, de fazer uma sintonia, um ajuste, né? Que no dicionário diz. É um ajuste, é um acordo, né? E aí a gente tem assim muitos casos, né, que a gente vê assim na literatura também sobre os pactos, né? Então a gente tem o Fausto do alemão Goethe, né? Mefistófeles, né, que vende a alma, né? Aí a gente tem também o Retrato de Dorian Gray, né, que é famoso, tem até filme, né, em que o sujeito lá quer ter uma beleza eterna e faz um pacto, né, e ele tem um quadro em que ali está no quadro, o quadro vai envelhecendo e ele não vai envelhecendo, fazendo uma sintonia, né?
com alguma entidade, que aí é o que interessa para a gente, algum espírito, né, que está ali lhe dando aquele pretenso poder, né? Mas, na verdade, não há pactos como a gente pensa. Eles respondem os espíritos, né? Porém, uma natureza má que simpatiza com o mal de espírito. Há em si uma afinidade. Eu não vou escrever meu pacto com o sangue, não ao demônio, não ao diabo, não há isso. Mas já há uma afinidade com um espírito, como você faz na vida material, uma afinidade com alguém, faz um pacto, um ajuste, um acordo. Olha, eu vou sempre com você ali naquele lugar. Você vai me ajudar, eu vou te ajudar assim, por exemplo. Então, se a gente quer atormentar, ele dá até como exemplo, o vizinho e não sabe como fazer, a gente chama por espíritos inferiores, que, como tu, querem o mal. Então, é uma afinidade. Mas daí não segue que o teu vizinho vai se abalar por isso. Porque ele pode se livrar por meio, de uma conjuração contrária, e dois, por sua vontade. Então, aquele que quer cometer uma ação má, chama por isso mesmo em seu auxílio maus de espíritos. Então, obrigado a servi-los, como estes também o fazem com relação a ele, pois também precisam dele para o mal que querem fazer. Né? O pacto consiste apenas nisso. Então, diria para a gente também o filósofo, que adianta ganhar o mundo se perde já a alma, que tem nesses, né, Mefistófeles aí, no Fausto, né? Então, quer dizer, a gente está atraindo o espírito pelo pensamento para uma situação de fazer alguma coisa ruim, né? E o pacto consiste apenas nisso, né? É o que diz para a gente a resposta dos espíritos. E o meu comportamento que vai ser o móvel da evocação. Ele é que vai mobilizar aquela evocação. E eu posso me tornar, nesse caso, um assalariado do mal. E assalariando o espírito também. Aí eu estou comprometendo-me com ele a fazer o mal, né? E no caso, né, só para voltar do Dorian Gray, a consciência dele fica no quadro, né? Até, vocês veem esse filme aí, é muito interessante. Eu acho que é o. Me lembro o escritor, se é o Orson Welles agora. É o Orson Welles, né? A dependência em que o homem se encontra algumas vezes em relação aos espíritos inferiores provém de sua entrega aos maus pensamentos que eles lhe sugerem, né? Então, pacto no sentido vulgar atribuído, diz Kardec no comentário, a esta palavra, desculpa, é uma alegoria representando uma natureza má, que simpatiza com espíritos malfazejos. Então, o pacto em si ele é neutro, ele pode ser até uma coisa boa. A gente pode fazer um pacto com os bons espíritos, com Jesus, com o mestre, né? É um ajuste, um contrato, por exemplo, pode se fazer entre namorados, por exemplo, uma associação de ideias, né? Como um contrato também numa empresa, com um fim, né? Com uma finalidade. Chico Xavier fez um pacto com Emmanuel. Emmanuel chegou para ele, apareceu em roupas de padre, tal, se identificou aquela coisa toda e disse: você vai escrever livros comigo. E ali foi feito um pacto. E ele exigiu de Chico somente o seguinte, né, para lhe orientar, inclusive ser um guia, já que Chico também estava um pouco perdido com a sua mediunidade, ele exigiu 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. E ainda falou que o Chico ia fazer uns livros lá, uns 40, alguns livros lá, e acabou fazendo 400 livros, né? Então, você vê. E nas recordações da mediunidade, né, o livro, tem, por exemplo, o exemplo da mulher que faz um pacto com o marido. Aí já é de outro viés. Então, você tem um intercâmbio mediúnico, né? O pacto que é feito com nossos mentores, com os nossos guias. No mundo material, nós temos, por exemplo, na relação do direito penal, o autor, né, o mandante, o executor, né? Então, você tem ali um pacto também em relação ao crime, ao ilícito, né? E os dois são responsáveis diante da lei penal. Então, qual o sentido das lendas fantásticas, segundo as quais os indivíduos teriam vendido sua alma a Satã? Então, tem até uma lenda muito interessante no mundo da música, né? É o cantor e guitarrista, né? Que tocava violão, na verdade, uma guitarra também, que era o Robert Johnson, né? A Encruzilhada, né? Lá em 1920, em que ele percorria os Estados Unidos e ele tocava o seu blues, né? Em determinado momento, que ele, né, ele parece que toca melhor do que todo mundo, ele tem um domínio, um magnetismo muito grande. Dizem que ele fez um pacto lá com o demônio, né, para tocar daquela forma. E ele acaba morrendo envenenado, por uma questão, que é a história real,
uma briga em relação à mulher, que era a esposa ou companheira do dono do bar lá que ele estava tocando, né, que ele bebe um copo lá de uísque e ele é envenenado, né. Mas as pessoas dizem que teria sido, né, a cobrança do pacto lá de sangue que ele teria feito na encruzilhada. Inclusive ele alimentava de certo modo a lenda com músicas que ele próprio fazia sobre o tema, como Encruzilhadas, Crossroads. E aí você tem uma lenda bem interessante, né, sobre isso no mundo da arte, que ilustra bem isso. Então, todas as fábulas encerram o ensinamento e o sentido moral. O vosso erro está em tomá-las ao pé da letra. Esta é uma alegoria que pode ser explicada assim: aquele que chama em seu auxílio de espíritos para deles obter os dons da riqueza ou qualquer outro favor, reclama contra a providência, porque ele renuncia à sua missão, ele quer facilidade. Ele não quer a vicissitude, a dificuldade, ele não quer o trabalho, ele não quer o cheque especial, ele não quer, vamos dizer assim, o esforço próprio, né? A vontade de acordar de madrugada, de ir lá correr atrás, o estudo para passar no concurso público. Ele quer a facilidade, ele renuncia à sua missão, às provas que deve suportar no mundo, ele quer afastar elas. E sofre as consequências disso numa vida futura. Isto não quer dizer que sua alma esteja sempre condenada à desgraça, como o caso do Robert Johnson lá, que é uma alegoria, né? Não foi isso, né? Mas, em vez de se desligar da matéria, cada vez mais nela se enterra. O que é vertido de alegria na terra não terá no mundo do espírito. É aquela história, né, que Jesus até traz para a gente, né? Onde está teu tesouro, né? Onde está teu coração, está teu tesouro, né? Já tiveste aqui aquilo que almejava, né? O que é vertido na terra não terá no mundo dos espíritos. Então, vai ser mais penoso, vai ser mais difícil as novas provas, por exemplo, na próxima vida, na reencarnação, né? E pelo amor aos gozos materiais, coloca-se na dependência também de espíritos impuros. E que, claro, nenhum arrastamento é irresistível, mas fica difícil às vezes romper, mas sem assistência, principalmente de bons espíritos. Ele tem que se afinizar com o bom espírito, fazer a conjuração contrária, com a assistência dos bons espíritos, se tiver vontade firme, consegue. Então, o pensamento e vontade, né? E a oração são os instrumentos, né? A reforma íntima, né? Então, qual é a nossa responsabilidade nesses pactos? Estamos assalariando esses espíritos em nosso desfavor, e deles próprios, na inferioridade, né? Então, é um compromisso que, inclusive, pode gerar para outras vidas, né? Então, vamos pensar bem em que estamos fazendo pacto com o quê, né? E de que forma? E vamos fazer um pacto com o bem, fazer um pacto com o trabalho no bem, né? Com a mediunidade com Jesus. E a gente fala um pouco também ainda nesse tema, tem muito a ver com o livro dos médios, né? Essa questão, né? Essa parte segunda do nosso livro dos Espíritos. É o poder oculto, talismãs, feiticeiros. Então, como nós nos comportamos como médios também, né? Como nós estamos atraindo, com quem nós estamos nos afinizando, nós estamos abrindo nossa porta. Essa coisa do poder oculto, talismã, feiticeiros passa por isso também, juntamente com os pactos, né? Então, o homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Então, não, Deus não permitiria. Então, veja só, olha só aqui o que ele diz. Então, assim, se ele pega um homem de bem, né, não se permite que aquele homem mau, mesmo que ele evoque o espírito mau, vá fazer aquele mal, porque o homem ele não vai se afinizar com aquela vocação, com aquele homem evocando o espírito do mal, né? Até porque ele tem ali dentro dele né, uma propriedade de estar fazendo bem, de estar repelindo aquilo, de estar. Agora, se a gente se afiniza, né, pelo nosso livre-arbítrio com o mal, a gente pode ser atraído para aquela situação difícil daquele que está conjurando o mal para a gente. Então, tudo é uma questão do nosso pensamento, da nossa afinidade. Entendeu? Então, Deus não permite, nós é que permitimos, nós que damos o acesso, não é isso? Então, o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas têm de fazer feitiçarias, né? Até hoje tem muita gente que acredita nisso, algumas religiões e seitas que pregam essa questão da feitiçaria, né? Então a gente vê assim que as pessoas de boas vibrações elas vão se atrair, as outras vão se repelir, né? Então algumas pessoas vão dispor de um poder magnético, dizem os espíritos para a gente, muito grande, e poder que podem fazer mau uso, invocando espíritos no mal, secundados por esses espíritos, mas não criar num pretenso poder mágico. Não existe mágica, está tudo dentro de um. Não existe um maravilhoso sobrenatural como nós conhecemos ou achamos que entendemos, né? As leis que regem a natureza, a afinidade dos espíritos, a energia que o espírito emana, o pensamento
que é a matéria, é que vão ser o fundamento disso tudo, né? Então, e o resto vai estar na imaginação das pessoas supersticiosas, como diz para a gente aqui a resposta, ignorantes dessas verdadeiras leis da natureza. Os fatos são fatos naturais, mas mal compreendidos, ainda que observados, e mal observados, muitas vezes. E muitas vezes isso advém também dos médicos sem estudo. Médicos sem estudo, sem a capacidade de fechar seus plexos, de pensar e, né, e não dar acesso àquele espírito, né? Ele acaba atraindo esse tipo de situação. Então, cultivar bons pensamentos para melhorar o nosso magnetismo, a nossa afinidade, trabalhar no bem, a força é neutra, né? Vai depender da nossa vontade. Então, as formas, né, e práticas que as pessoas fazem isso daí são muitas vezes ridículas. A gente vê até aqueles filmes ou livros, histórias dos padres fazendo aquela coisa de tirar o demônio do corpo da pessoa com fórmulas, com citações, com aquilo. Aquilo muitas vezes você vê até o espírito reagindo, né, que está ali tentando dominar a pessoa numa situação de obsessão, de forma ridícula, ridicularizando aquele que faz isso, porque os espíritos vão achar assim. E se tem boa fé, ao contrário, são malandros que merecem um castigo. Todas as fórmulas são charlatanice, não há palavra sacramental alguma, nem sinal cabalístico ou talismã que possa ter qualquer ação sobre os espíritos, porque eles são atraídos pelo pensamento. Quando a gente deposita no objeto acha algo que é uma energia, não, na verdade, tem nosso pensamento potencializado por achar que aquele objeto está atraindo para a gente uma energia ou um poder. Né? O pensamento no bem e a vontade de se melhorar é que vão fazer a diferença. Certos espíritos não têm os próprios ditados de forma específica? Sim. Tem de espíritos de todos os graus, já estudamos isso na escala espírita. Indicam que, por sinais, palavras estranhas, etc., que eles estão ali numa certa imperfeição, né? Que tipo de espíritos são esses? Mas ficar bem certo que são espíritos que zombam de vós e abusam de vossa credulidade. Então, afinidade com espíritos imperfeitos da mesma categoria que estamos fazendo, né? Também, né? Aquele então que sem razão confia no que chama na verdade um talismã não pode, por efeito da mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo um talismã apenas um sinal? É verdade, a gente acabou de dizer isso. Porém, a natureza do espírito atraído vai depender muito da pureza da intenção. Então, ainda que você tenha um talismã, um santinho, um amuleto, se a tua intenção for boa, você vai atrair para si, e não foi o talismã que aceitou, que atraiu, espíritos bondosos que vão querer lhe ajudar, que vão lhe secundar. Ao contrário, também pode ocorrer se a sua intenção não for boa. Né? Ora, é raro que seja aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã, aí ele bota uma ressalva. Não tenha uma questão mais material do que moral. Muitas vezes a pessoa que se vai muito nessa questão de talismã, uma coisa material, ela está pedindo uma coisa material, ser rica, ter uma situação material, e aí ela vai atrair espíritos que têm essa afinidade, que têm essa questão material também. Em todo caso, denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que pode favorecer essa atração de espíritos zombeteiros e imperfeitos. E, então, que sentido se dá o qualificativo de feiticeiro? Aquele 55 pergunta. Ora, aquele que chama de feiticeiro são pessoas dotadas de certas faculdades com poder magnético ou segunda vista. A dupla vista são médios que estão aí potencializando as suas faculdades, de repente, por uma situação mais material, mais de interesse, né? E que julgaste ter um poder sobrenatural. Vossos sábios não têm muitas vezes também, olha só que legal que ele fala, passado por feiticeiros aos olhos de pessoas ignorantes. Então a gente viu muitas pessoas no passado entender um cientista como um feiticeiro. Nossa, aquele é um mago, é um feiticeiro. Alguém que, por exemplo, ali ajudou a inventar ou criou ali a questão da energia elétrica, né? Ali um Thomas Edison, um Tesla. Esses caras já eram feiticeiros, né? Lá, mas no passado também, né? Os inventores lá da máquina a vapor, etc. O espírito e o magnetismo, então, nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos sobre qual a ignorância traduz como fábulas, vai dizer o comentário de Kardec. Está tudo nas leis da natureza, né? Algumas pessoas, então, têm verdadeiramente o dom de curar pelo simples toque. Aí é interessante que vai dizer que o poder magnético pode chegar até aí, que é a autoridade moral que a pessoa vai ter, né? Potencializando aquilo, secundada pela pureza de sentimentos, que vai ter bons espíritos também para doar, né, o seu fluido ali, para potencializando o fluido daquele médium também, um ardente desejo de fazer o bem, os bons espíritos vão vir em seu auxílio
e vão poder ajudar sim. Mas desconfiar da maneira pelo qual as coisas são contadas por pessoas muito crédulas e muito entusiastas. Nós temos que ter o estudo, nós temos que ter o senso crítico também, sempre disposto a ver em tudo um maravilhoso. É preciso desconfiar também de narrativas interesseiras, da parte de pessoas que exploram a credulidade e seu proveito próprio. Isso vem muito para a gente na atualidade, no que aconteceu com um médico que tinha uma faculdade muito grande e desvirtuou ela, que foi o João de Deus, há pouco tempo. E a gente tem também, dentro de algumas igrejas ou seitas aí, que eu não vou dizer o nome, né? É toda uma questão de poder de cura, de estar juntando um monte de gente ali, naquele estado convulsionário, que até é estudado na doutrina espírita, parece que aquelas curas estão sendo feitas, potencializadas ali, e às vezes aquilo ali, na verdade, acontece momentaneamente, não acontece bem como se quer descrever ou aparentar. E, finalmente, as bênçãos e maldições, estamos já acabando aí, dando 35 minutos, pelo menos quase 36. As bênçãos e maldição pode atrair o bem e o mal para aqueles que delas são objeto. Olha, Deus não vai escutar uma maldição injusta. Deus é um Pai soberanamente bom e justo, né? Aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos, óbvio. Como temos dois gêneros opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, porque a gente se afiniza. Vamos lembrar disso. Mesmo sobre a matéria, essa influência, porém, só acontece pela nossa vontade e pela vontade de Deus, com o acréscimo da prova para aquele que der objeto. Então, ali a gente tem ali uma expiação, uma necessidade, a gente se atrai. Então, vamos dizer assim, acontece dentro das leis de Deus, da lei de ação e reação, por isso que ele fala aqui em vontade de Deus, servindo de prova, né? Aliás, geralmente os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. A bênção é uma maldição. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Então, a bênção e a maldição nunca vão poder desviar a providência de Deus do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mal, que se afiniza com ela. Tem a questão da ação e reação. E sua proteção só envolve aquele que a merece. Então, acho que é uma conclusão sobre toda essa questão da intervenção dos espíritos no mundo corporal em relação à afinidade, ao pensamento como móvel, a questão da nossa mediunidade, que tem que ser disciplinada, estudada, equilibrada, em relação a pactos, talismãs, feitiçaria não existe, o pacto como pensamos não existe, e devemos fazer o pacto no bem, né? E a questão do combate da guerra, que a gente já viu que tem realmente ali uma influenciação, uma assistência de espírito de acordo com a nossa afinidade, o nosso pensamento, e já vimos as situações práticas que ocorrem também no desencarne durante esses episódios de guerra. Vamos fechar o nosso estudo muito rico hoje, desse final de capítulo, da tarde, noite, para quem estiver vendo manhã, para quem estiver vendo pela manhã de hoje, do nosso sábado, do Livro dos Espíritos, com a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, nosso muito obrigado pela inspiração dos bons espíritos. Meu anjo guardião, muito obrigado. Mentores, Dr. Herman, Meimei Cheira, todos os amigos da nossa casa, do nosso centro espírita Casa do Caminho, que gradualmente vem retornando e que esse ano já estamos recomeçando reuniões de trabalhos, que possamos ser abençoados, possamos fazer um pacto no bem, no trabalho no bem, possamos estar sintonizados com o trabalho da Casa Espírita, com os mentores, com o nosso anjo guardião, com o Dr. Helma, que está sempre presente em nossas vidas, basta nós nos ligarmos a pensamento a ele, e que possamos ter uma boa semana e agradecendo sempre por todas as oportunidades de trabalho e frentes de trabalho e também as provas da vida material encarnada que são necessárias ao nosso aperfeiçoamento, com a ajuda dos bons espíritos, nossos patrocinadores e nossa reencarnação também. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, até a próxima, uma boa semana para todos. Tchau.